essa concepção grega de história, ela explica uma das grandes qualidades da visão grega: a imparcialidade e a compreensão do ponto de vista do adversário. Vou falar um pouquinho sobre a imparcialidade. De acordo com Hannah Arendt, a imparcialidade veio ao mundo quando o poeta Homero decidiu cantar os feitos dos troianos não menos do que o dos aqueus, e louvar a glória de Heitor não menos do que a grandeza de Aquiles. Essa imparcialidade ecoou em Heródoto, que decidiu impedir que os grandes e maravilhosos feitos de gregos e bárbaros não perdessem o seu quião de glória, né? Não apenas os grandes e maravilhosos feitos de gregos, mas também dos bárbaros. Para os gregos, o herói não tem pátria. O que é grande deve ser reconhecido como tal, independente das suas origens. Isso é muito instrutivo para a nossa época, que escolhe os seus heróis a partir de simpatias ideológicas. Para um grego, um homem não vai deixar de ser herói, independente de ser um assassino, de ser um bárbaro, de ser um camponês, de ser machista, de ser homossexual e daí por diante. E essa imparcialidade de Homero e Heródoto é o mais alto grau de objetividade que um ser humano pode alcançar, porque ela evita tribalizar o herói. Aquela visão de que só é herói quem for da minha tribo. Evita também pensar o herói em termos de vitória. Os perdedores também são heróis. Heitor foi derrotado por Aquiles, mas nem por isso deixou de ser um dos grandes heróis narrados por Homero. A outra grande qualidade da visão grega de história é a compreensão. E esse elemento ele apareceu principalmente em Tucídides. Por meio das constantes discussões da polis, os gregos aprenderam a intercambiar a sua própria opinião com o ponto de vista de outras pessoas. Compreender significa colocar-se no lugar do outro para ver o mundo sob o seu ponto de vista. Foi o que Tucídides fez quando narrou a história da Guerra do Peloponeso. Ele era um general ateniense, ele amava Atenas, mas em nenhum momento da sua narrativa ele defendeu a superioridade moral dos atenienses sobre os espartanos. E o tempo todo ele se coloca nos discursos que ele reproduz os pontos de vista dos vencedores e dos vencidos. Essa posição de Tucídides é instrutiva também para o mundo atual, pois ela estimula o diálogo com o diferente e evita dogmatizar as nossas opiniões. Agora eu vou falar sobre as 5 características da concepção grega de história, baseado no texto O Conceito de História Antigo e Moderno, de Hannah Arendt. A primeira característica é que a história era epistemologicamente próxima à poesia e distante da filosofia. A filosofia influenciou decisivamente a vida intelectual grega, mas não a história. A história grega era filha do mito e irmã da poesia. Ambas, poesia e história, invejavam a imortalidade cíclica das coisas da natureza e tentavam compensar isso por meio da evocação da memória. A filosofia rompeu com o mito com um radicalismo que a história não foi capaz de fazer. É muito sugestivo que, dentre as 9 musas clássicas da Grécia Antiga, há várias delas representando a poesia, a literatura, a história e a comédia, até a astronomia, mas nenhuma musa representa a filosofia. A filosofia, então, ela é vista como conhecimento que rompe com as áreas tradicionais antigamente valorizadas pelos gregos. O historiador e o poeta tinham como missão conferir fama eterna aos acontecimentos humanos. Por meio da escrita ou do canto, o poeta e o historiador registravam para a posteridade os feitos grandiosos dos humanos. A diferença é que o poeta não se preocupava com a verdade, confundindo-se com o mito. Já o historiador faz um esforço para ser verdadeiro e distanciar-se do mito.
A concepção grega não recebeu influência da filosofia, mas sim da poesia. As questões filosóficas quase não despertaram o interesse dos historiadores. Só no período helenístico, um historiador como Políbios vai se abrir no diálogo com o filósofo Platão sobre a questão das melhores constituições das cidades gregas. Aristóteles, em sua poética, ele vai defender que a história é um gênero inferior. O preconceito dos filósofos em relação aos historiadores é por causa do desprezo que eles tinham pela fama eterna. A segunda característica da historiografia grega antiga é que ela não fazia uso da categoria processo histórico. Ao valorizar o acontecimento extraordinariamente grande, a historiografia grega não concebia os acontecimentos históricos encadeados numa teia que abrangesse vários aspectos da vida humana e possibilitasse ver o seu desenvolvimento ao longo do tempo. A ideia de processo indica que quaisquer ações e eventos praticados pelos homens e pelas mulheres podem se tornar objetos da reflexão e da narrativa histórica, não só o pitoresco ou magnífico, como era o caso da concepção grega de história. Podemos utilizar a metáfora do vagalume para compreender essa visão grega de história. Alguns acontecimentos, por serem uma grande aventura humana ou por serem muito pitorescos, como a famosa beleza de Helena, brilhavam na escuridão da noite histórica, ao ponto de serem vistos e coletados pelos historiadores. Os outros fatos banais da existência humana eram desprezados e continuavam na escuridão da memória. Pensar a história como processo envolve duas condições ausentes no mundo grego. A primeira, tudo que os homens e as mulheres fazem é digno de serem considerados histórias. A segunda, há um encadeamento de sentido que possibilite interpretar os fatos históricos em termos de filosofia da história, de um contexto ou de uma estrutura. Nenhuma dessas condições estavam presentes no mundo grego. A terceira característica, o grande protagonista da historiografia grega é o herói. Como nem todos os homens conseguem realizar ações grandiosas e extraordinárias, a concepção grega de história era protagonizada pelos heróis. O herói é aquele que não se contenta com a procriação e o desejo de deixar descendentes, mas que se pretende imortalizar-se realizando grandes feitos. É bem significativa a pergunta feita a Aquiles, se ele queria uma vida longa e tranquila ou uma vida breve e cheia de aventuras. Aquiles não hesitou, escolheu uma vida breve e cheia de aventuras. Isso também é exemplificado pela vigorosa atitude dos 300 espartanos que lutaram frente ao exército persa na Batalha de Termópilas. Quando foram informados de que o número de flechas a serem atiradas pelos persas era tão grande que iria escurecer a luz do sol, um deles, chamado Dieneses, respondeu à provocação de modo espirituoso. Ele disse: ao menos vamos lutar na sombra. O cara estava prestes a morrer, mas ainda teve a sagacidade de troçar o inimigo. A figura do herói aparece de vários nuances nos escritos dos historiadores gregos, ora como um rei guerreiro, Dario, Xerxes, Ciro, ora como um grande general, Milcíades, Temístocle, Leônidas, ora como um grande legislador, Solon, Draco, ou ora como grandes figuras políticas, como Péricles ou Alcebíades. A quarta característica da historiografia grega é o fascínio pela guerra. Os historiadores gregos eram fascinados pela guerra porque as batalhas eram o principal lugar para o herói demonstrar a sua valentia. A guerra era o cenário ideal para as ações grandiosas e extraordinárias. Inspirados no poeta Homero, que cantou os feitos dos heróis na Guerra de Troia,
Heródoto narrou o que ele chama de maravilhosos feitos de gregos e bárbaros nas guerras médicas. Tucídides narrou a história da Guerra do Peloponeso. Políbios narrou a história das chamadas Guerras Púnicas entre romanos e cartagineses. Xenofonte narrou uma aventura épica de um exército de 10.000 mercenários gregos que lutaram bravamente para voltar para casa depois de ser contratados pelos persas. O livro, inclusive, inspirou um filme famoso e muito bom, Os Selvagens na Noite. O fascínio pela guerra é porque nela a morte ganha uma relevância coletiva ao ponto de ser lembrada. A guerra e a religião são duas coisas que podem minimizar o vazio da morte. O destemor diante da morte fez com que os gregos se tornassem grandes guerreiros. Eu tenho até uma teoria. Se os gregos quisessem, eles teriam dominado o mundo da época. Mas como eles sabiam que o preço a pagar pela expansão territorial seria concentrar o poder nas mãos de um general, de um imperador, sensatamente achavam que isso não valia a pena. Por isso, Alexandre pôde capitalizar toda a expertise militar grega e se tornar o maior herói de toda a antiguidade, transferindo para a Macedônia todos os saberes gregos em relação à arte da guerra. A quinta característica da historiografia grega é que a história visava dotar as coisas humanas de uma imortalidade que estava presente nas coisas da natureza. O historiador tinha o poder, por meio da sua narrativa, de registrar os acontecimentos fugazes praticados pelos homens e torná-los para sempre lembrados. É um paradoxo. Enquanto a natureza é grande porque sempre é a mesma, na história, ser grande significa ser fugaz. Por outro lado, inspirado nessa imobilidade da natureza, alguns historiadores, como foi o caso de Tucídides, dá a entender que os acontecimentos humanos também possuem uma temporalidade cíclica como a da natureza. Os homens são diferentes entre si, mas possuem a mesma natureza. Com isso, os acontecimentos humanos importantes tendem a se repetirem, como as guerras, as sublevações políticas e outras coisas mais. Essa é a principal tese de Hannah Arendt sobre a concepção grega de história. Em busca da imortalidade da natureza, os gregos consagraram os poetas e os historiadores como sacerdotes da memória, capazes de elevar as ações humanas até a apoteose da fama eterna. Como diria Getúlio Vargas, muito tempo depois, o grande homem não morre, ele simplesmente entra para a história.